Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, queridos, dando prosseguimento ao nosso estudo das bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, assim como ensinaste há 2000 anos atrás, o Senhor possa ensinar a tua igreja, o teu povo. Abençoa que cada um aqui seja transformado em um bem-aventurado, um feliz aos teus olhos. Transforma-nos para que cada uma dessas características se realize nas nossas vidas. O Senhor possa nos transformar pela tua palavra, mudar o nosso jeito de ser, que a gente vença a personalidade, vença a cultura do mundo, os ensinos que recebemos e que a gente ande nos ensinos do Senhor. Transforma o nosso coração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Chegamos à 7ª bem-aventurança, das 8 que Jesus nos passa, né? 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, queridos, como nós vimos comentando, aqui Jesus nos ensina quais são as características das pessoas que são as bem-aventuradas, que são as bem-sucedidas, as pessoas felizes. Então, no olhar do mundo, a pessoa bem-sucedida é a que tem uma grande empresa, ou que tem um doutorado, um pós-doutorado, ou pessoas, enfim, que angariaram e conseguiram produzir e realizar grandes feitos na vida. E sim, que bom que puderam realizar tais coisas. Mas para Deus, bem-sucedido é a pessoa que tem essas características, que foram transformadas, cujo coração se parece com o coração de Deus. E é interessante que Jesus pega nessas características, ele desconstrói tudo que nós enxergamos na forma natural, como o que nós enxergamos como as pessoas bem-sucedidas. Porque geralmente nós enxergamos as bem-sucedidas como os ricos, como os poderosos, como os espertos, como os grandes guerreiros. E Jesus desconstrói isso, diz, não, bem-aventurados são os pobres em espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos. Então ele desconstrói o nosso pensamento materialista, o nosso pensamento egoísta, o nosso pensamento terreno, e nos leva a valores elevados, a valores espirituais, a valores que fazem do ser humano pessoas de caráter, pessoas de grandeza, pessoas de profundidade. Se você quer ser uma pessoa grande aos olhos do Senhor, uma pessoa profunda aos olhos do Senhor, uma pessoa que realmente é parecida com Ele, estão aqui listadas 7 características que um cristão deve ter. Se você pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas pensam, a vontade de Deus para a minha vida é trabalhar no lugar X ou no lugar Y? A vontade de Deus para a minha vida é morar na cidade X ou na cidade Y? A vontade de Deus para a sua vida, meu amado, é, como está escrito em 1 Tessalonicenses, é a sua santificação. Está escrito, a vontade de Deus é te transformar segundo esses princípios, essas características do caráter cristão. É isso que Deus quer fazer na sua vida. E para isso, Deus vai usar 1001 modos. Mas o objetivo de Deus é isso.
fazer você uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada na ótica dele. Estão aqui todas as características. Todo santo dia é isso que Deus quer realizar na sua vida. Ele quer te transformar em um bem-aventurado. Chegamos então na 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, veja a grandeza dessa característica. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. É a 7ª característica, e no número 7 na Bíblia indica completude, indica o fechamento. Está aqui tudo o que é necessário, tudo que Deus quer fazer em nós. E eu tenho falado bastante sobre essa característica em particular, de ser um pacificador, de ser um divulgador da paz. Essa é a 3ª ou 4ª mensagem nos últimos 6 meses que eu falo sobre isso. E se Deus está trazendo isso tantas vezes, é porque Deus está insistindo para trabalhar isso em nós. Essa mensagem da paz, essa mensagem da mansidão, essa mensagem de sermos pacíficos e pacificadores é abundante no Evangelho. A profecia de Isaías diz que o Messias seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e Pai da eternidade. Jesus, ele é o príncipe da paz. Então nós precisamos aprender a sermos pessoas da paz. E um dos principais sinais do crescimento, da evolução do Evangelho no seu coração está aqui. É se você tem se tornado uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa, uma pessoa tranquila. Eu já falei aqui, e repito, já falei várias vezes, dos 9 frutos do Espírito, listados lá em Gálatas capítulo 5, de 9, 4, ou seja, praticamente a metade, tem a ver com isso. 4, paz, mansidão, paciência e domínio próprio. Paz, paciência, mansidão e domínio próprio. Então, Deus está focado em transformar-nos, em nos frear do nosso coração violento, do nosso coração agressivo, do nosso coração que quer gritar, que quer fazer um barraco, que quer espernear. Deus quer acalmar-nos, quer nos fazer pessoas mais tranquilas, mais sensatas, mais pacíficas. Geralmente as pessoas veem a paz como um detalhe sem importância na vida, né? Não, eu quero ser bem-sucedido na carreira, eu quero acumular posses, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas, meus irmãos, se uma pessoa tem as finanças as melhores do mundo, mas não tem paz, ela não tem nada. Se a pessoa tem uma saúde perfeita, mas não tem paz, do que adianta? Como ela vai deitar? Como ela vai se levantar? A vida dela está em uma contínua guerra. A palavra paz, lá no Antigo Testamento, é chamada de shalom, que é como os judeus se cumprimentam até os dias de hoje, shalom, shalom Adonai, e é como nós nos cumprimentamos também, a paz do Senhor. Porque esse é o desejo de Deus. É a maior das bênçãos, é quando você tem paz. Porque mesmo quando você tem pouco dinheiro, ou uma saúde meio debilitada, mas se você tem paz no coração, amado, você caminha na vida tranquilo. E aqui Jesus nos fala sobre o pacificador, que é um nível muito interessante, porque é uma pessoa que não apenas recebe paz, tem paz consigo mesma, mas ela gera paz. Ela não apenas vive em paz, né, em relação às situações, em relação às pessoas, mas ela gera paz. Ela é uma difusora da paz. Onde ela entra, o ambiente começa a acalmar. Aonde ela entra, ela procura reconciliar as pessoas, ela procura gerar paz. O que você tem irradiado? O que você tem difundido na sua vida? Você tem difundido discussões, contendas, brigas, ou você tem difundido a paz? O pacificador é aquele que difunde a paz, que espalha a paz. E Jesus diz que esses serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles têm como 2 características principais. Ele busca manter a paz, primeiro ponto, manter a paz, e o segundo ponto, caso a paz tenha sido perdida,
ele busca recuperar essa paz o quanto antes. Busca manter a paz e busca recuperá-la. Então eu vou falar sobre esses dois pontos: manter a paz e, caso ela tenha sido perdida por alguma situação, busca recuperar a paz. Vamos ver primeiro sobre manter a paz. Abram comigo, queridos, Filipenses capítulo 2. Vamos no verso 14. Olha a característica de alguém que busca manter a paz, um pacificador. Façam tudo na vida. Então não está restrito a uma área, não. Tudo que você fizer, faça. Sem queixas nem discussões. Tudo, sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. E olha só, o mesmo que Jesus diz: filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, queridos, Jesus quer que sejamos como filhos de Deus, inculpáveis, e quer que você brilhe como estrelas no universo. E como é que você vai brilhar dessa forma? Fazendo tudo sem queixas, sem discussões, sem contendas, sem brigas. É isso que nós fomos chamados para viver. Agora, você tem brilhado? Será que os crentes, os cristãos, têm brilhado no universo dessa forma? Por que ele usa essa figura? Porque o céu, à noite, ele é escuro. E precisa das estrelas para dar um brilho no meio das trevas. A Bíblia nos diz que o mundo está tomado de trevas e precisa haver estrelas brilhando para iluminar esse céu. E para você brilhar e ser uma luz no meio do universo, você precisa fazer sem queixas e sem discussões. Algumas páginas para frente, queridos, veja 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Então, o primeiro ponto para manter a paz, evitar sequer iniciar uma discussão. 2 Timóteo 2, vamos no verso 22. 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, e novamente aparecendo a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Ele volta ao tema: evite as controvérsias tolas, inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor, veja só, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Então, ao servo do Senhor, queridos, não convém, não cabe, não tem nada a ver um servo do Senhor andar em brigas. Não. Nós precisamos evitar aquilo que gera contenda, aquilo que gera controvérsia. Se você vê que está num ambiente de trabalho e está ali uma discussão de política, direita, esquerda, político X, político Y, Lava Jato, tal e tal. Você vem, começa a conversar. Como qualquer cidadão, você deve debater sobre as questões do seu país. É importante isso, nós conversarmos, nos inteirarmos do que está acontecendo. Mas se o tom começa a subir, se as pessoas começam a defender bandeiras e começam a se exaltar, o que você faz? Você termina o assunto por ali e se retira. Porque não convém ao servo do Senhor brigar. Brigar só vai gerar inimizade. Não vai fazer uma pessoa mudar de opinião. Pelo contrário, vai reforçar a opinião dela quando há briga. A briga sempre reforça o outro lado. Como o apóstolo Paulo diz aqui, você tem que ser amável e ensinar e ser paciente. É assim que você pode, talvez, convencer uma pessoa ou ter uma conversa amiga. A briga, jamais. Então, evite as discussões, evite as controvérsias. Tenha essa sabedoria. Quando começa a sair do controle, ou numa conversa marido e mulher, quando você vê que o tom está subindo, está começando a entrar num ambiente ruim, termine por ali, espera a poeira baixar, depois volte. O importante, em primeiro lugar, é manter a paz. O problema pode ser resolvido daqui a meia hora, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Busque manter a paz. Então, evite as discussões. E segundo ponto, procure usar palavras brandas, queridos. Nunca perca o respeito. Nos relacionamentos, isso é muito importante. O livro de Provérbios diz: a palavra branda desvia o furor. Então, busque usar palavras
que acalmem o ambiente. É isso que o pacificador faz. Ele busca resfriar os ânimos e manter a calma. Jesus fazia isso. Inclusive, na profecia de Isaías diz que o meu servo não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Isso é citado em Mateus capítulo 12. Jesus não batia boca, não gritava, não discutia. E olha que ele tinha toda a autoridade. Ele era o Deus na terra, ele poderia se impor, poderia levantar a voz, poderia dizer a autoridade dele e calar a boca de todo mundo. Mas não, a Bíblia diz que ele não discutia, não gritava e não se ouvia a sua voz nas ruas. Você vive levantando sua voz? Você vive para vencer uma discussão ou para colocar o seu argumento, você levanta a voz para mostrar força, para tentar vencer, ganhar no grito? Você vive levantando a sua voz? Bom, nem Deus fez isso, queridos. Nem Deus na terra fez isso. Quem é você, então, para fazer? Fale com calma, fale com tranquilidade. Porque mesmo que você ganhe o argumento com base no grito, com base em elevar a sua voz, diante de Deus você perdeu. Diante de Deus você perdeu. Então, ande como uma pessoa tranquila. Fale palavras brandas, mantenha o respeito. Terceiro ponto, veja comigo em Filipenses capítulo 2. Então, evite discussões, isso é tudo inútil, queridos. Briga não produz nada que não seja rancor, amargura, ira. Não é esse o caminho do Evangelho. Filipenses 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta. Olha o foco nessa palavra. O egoísmo é o que geralmente é a raiz das discussões e da perda da paz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O Evangelho é grandioso mesmo, né, queridos? Cada um cuide não somente dos seus interesses, aí ele ensinando a vencer o egoísmo, mas também nos interesses dos outros. Então, em toda conversa, em toda discussão, busque o interesse do outro. Porque geralmente as rixas se estabelecem porque cada um só pensa em si, o outro lado só pensa em si, e é claro que isso só vai gerar atrito, não vai produzir nada. Então nós precisamos vencer o egoísmo e pensar no lado do outro. Ouvir o outro e ver se o outro... uma forma que você possa chegar a uma conclusão que satisfaça ambos os lados. Considere o outro superior. Busque cuidar do interesse do outro. Busque cuidar do interesse do outro. Em Tiago capítulo 3, o apóstolo Tiago nos diz que o egoísmo é uma sabedoria que não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Quando você pensa só em você mesmo, você está vivendo uma natureza terrena e uma natureza das trevas. Agora, a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é amável, é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, a sabedoria do alto, ela é pacífica. Por isso que o pacificador é chamado de um filho de Deus. E o texto de Tiago 3 conclui: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então nós precisamos buscar isso, essa sabedoria do alto. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus, veja só, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é riqueza, não é casa no lago, não é casa na praia. Isso não é o reino de Deus, o apóstolo Paulo diz. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é luxo. Não são essas as características do que Deus nos ensina nos evangelhos. O reino de Deus, pelo contrário, é justiça, sermos pessoas mais retas, mais corretas. O reino de Deus é paz. Então você precisa promover o reino de Deus, promova a paz. E o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Por isso, ele diz, esforcem-se para promover tudo o que leva à paz e à edificação mútua. Tem um autor que eu gosto muito, do início do século XX, Chesterton, um clássico, aliás, um dos livros dele fez 100 anos agora, um livro muito famoso. J.K. Chesterton, ele, num dos seus livros de ficção, ele conta que um personagem diz o seguinte, olha o que o personagem diz:
Eu não tenho nada de pacífico. Eu não sou uma pessoa pacificadora. Pelo contrário, eu até gosto de ver uma briga, gosto de ver uma discussão, gosto de ver no ringue uma pessoa dando um nocaute, botando o outro na lona. E na vida real também. Eu gosto quando certas pessoas ao meu redor levam um nocaute da vida, ou vão à lona, caem na miséria, ou têm dificuldades. Eu gosto disso. Eu gosto de ver certas pessoas sofrendo, para elas, terem esse desejo de vingança. Aí entra em cena um segundo personagem, que ninguém sabe o nome, e ele responde a essa afirmação daquele que gosta de ver pessoas sofrendo, pessoas caindo. Ele diz assim: o universo inteiro se tornou uma máquina de dor para que pudesse arrancar do coração de vocês esse desejo de causar dor. Não há paz no mundo porque vocês fizeram paz com a guerra. Vocês toleram a guerra, vocês aceitam a guerra. E aí uma outra pessoa pergunta: qual é o seu nome? Porque aquele personagem ninguém sabia. E aí o personagem responde: meu nome é a paz de Deus. Então a paz de Deus diz ao mundo: esse mundo inteiro se tornou uma máquina de dor para arrancar do nosso coração o desejo de causar dor. O apóstolo Paulo diz: eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês têm. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para manter o vínculo da paz. Então, mantenha a paz. Evite discussões, evite se exaltar, use palavras brandas, sirva a paz e evite o egoísmo. Isso é uma chave para manter a paz. Agora, e se ocorreu o caso de perder a paz? Aconteceu, a paz se rompeu, o que você precisa fazer para recuperar a paz? Porque o pacificador, ele procura manter, mas se a paz foi perdida, ele busca recuperar. O que ele faz? Então, o primeiro ponto, queridos, como você tem guiado a sua vida? Você é uma pólvora? Você apimenta as situações, a situação que já se perdeu, já se deteriorou? Você apimenta ainda mais a situação? Você é gasolina na conversa, na discussão, ou você é água? O que acontece quando está havendo uma briga e você entra em cena? Você acalma a situação ou você piora? Então, a primeira coisa para recuperar a paz é acalmar os ânimos. Acalmar o seu ânimo e acalmar o ânimo dos outros. Então, sempre, queridos, diante de uma conversa, procure acalmar os ânimos. Há um tipo de conversa que é muito comum, todos nós passamos por isso praticamente todo mês. Chega uma pessoa te dizendo: você acredita que meu chefe disse isso, isso e aquilo? Você acredita que meu chefe fez isso ou aquilo? Ou um colega de trabalho fez isso, ou aquilo? E se a pessoa não tem sabedoria, o que responde? Que absurdo, não deveria ter feito isso, você deve estar muito irritada, e você não pode deixar por isso mesmo. Essa pessoa não é a pacificadora, ela é a pimentadora da situação. Você, pelo contrário, eu tenho muito esse costume, vem uma situação, a pessoa vem reclamando, murmurando de outra pessoa, calma, meu irmão, talvez aquela pessoa não estava num dia bom, talvez ela está passando por uma situação ruim, ou acordou mal, enfim, você não sabe o coração da pessoa, então acalme a situação. O verdadeiro pacificador, quer dizer, procura encontrar motivos ou qualidades na pessoa, em vez de ficar focando nos aspectos ruins da situação. Tiago capítulo 1 diz: olha, em tudo sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você se ira, pode estar preparado, você não vai gerar justiça, porque nós não somos pessoas sábias quando estamos irados. Você é uma pessoa sábia quando você está calmo. Por isso, quando você se ira, o diabo está às portas. O engano está às portas, a confusão está às portas. O que Deus disse para Caim? Caim, o pecado está à tua porta, porque ele estava irado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acalmar, porque senão você vai pisar na bola. Agora, uma questão importante, querido, do pacificador, e que a gente precisa ter esse detalhe, é muito importante.
Porque algumas pessoas que são covardes, ou pessoas que vão deixando para lá, elas falam, não, eu sou um pacificador, por isso que eu vou deixar essa situação para lá. Não é assim. O pacificador é aquele ente ativo. Ele busca resolver, não é da turma do deixa para lá e deixa o problema aí, e o problema vai indo e vai piorando. Não. O problema precisa ser tratado. O problema precisa ser tratado, mas com calma. Não é esquecer o problema e ignorar o problema. A Bíblia nos conta um caso muito interessante, um caso trágico, né? Davi, o rei Davi, tinha vários filhos, e um filho se apaixonou pela meia-irmã. Amnon se apaixonou pela meia-irmã Tamar. E ele bolou um esquema e acabou violentando a meia-irmã. Amnon violentou Tamar. Isso foi uma confusão danada. E o que Davi fez para resolver a situação? Nada. Falou, não, gente, deixa para lá, panos quentes, eu sou pacificador, não, deixa isso, não, aconteceu, né, deixa para lá. Isso não é ser pacificador, isso é uma falta de sabedoria. Porque o irmão inteiro de Tamar, Absalão, estava furioso com Amnon. E como Davi não tratou o problema, o que aconteceu? Absalão foi lá e matou Amnon. Então, ser pacificador não é deixar para lá. Você tem que tratar cada situação, cada decisão, cada problema. Mas é tratar com calma, sem se irar, sem deixar para lá. Abra comigo, queridos, em 1 Pedro, capítulo 3. Então, a primeira coisa é acalmar os ânimos. Isso, para mim, queridos, o que nós vamos ler agora é uma das chaves da vivência do Evangelho. Eu acho isso importantíssimo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Está aqui mais uma característica do pacificador. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E está aqui a chave, queridos. Isso precisa entrar na sua cabeça, na sua vivência. Não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Então jamais responder o mal com mal, insulto com insulto. Se uma pessoa te ofende, se uma pessoa te agride, não responda o mal com mal. Porque se você responde o mal com mal, você perpetua o mal. Não faça isso. Fiquei muito triste e escandalizado com um vídeo que saiu na internet há pouco tempo, de um suposto apóstolo aí dizendo que um determinado apresentador de TV estava com câncer. Estava com câncer, um câncer gravíssimo. E esse apresentador estava com câncer porque ele, apóstolo, havia amaldiçoado ele. Porque aquele apresentador havia feito alguma acusação com esse apóstolo, aquele apóstolo lançou uma maldição, e ele disse, olha, está gravado a maldição que eu lancei, e agora esse homem está com câncer, para ele aprender que não pode falar nada contra o ungido do Senhor. O que a palavra de Deus nos ensina, queridos? O que o Evangelho nos ensina? Não responder o mal com mal, não responder insulto com insulto, e nos diz, você não foi chamado para amaldiçoar, mas para bendizer. Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, a amar aqueles que nos perseguem. Isso é ser um apóstolo, isso é ser um servo de Deus. E é para isso que nós fomos chamados. Continuamos aí, vamos continuar a ler. Verso 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça somente o bem. Busque a paz com perseverança. Olha só o detalhe. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então Deus, que Ele está do lado daqueles que abençoam. Deus está do lado daqueles que oram, daqueles que querem o bem. Agora, aqueles que querem o mal e praticam o mal, Deus se vira contra essa pessoa. Tem um exemplo lindo, de novo, na vida de Davi. Absalão, como eu falei, havia matado o irmão Amnon. Anos depois, Absalão se revolta, junta um grande exército e marcha contra Jerusalém.
tanto ódio que ele tinha enchido o seu coração contra o seu pai Davi. Ele invade Jerusalém. Davi, para não entrar em guerra, foge, pega os seus principais generais, os seus fiéis, os seus conselheiros e foge de Jerusalém. E quando ele sai de Jerusalém, uma pessoa chamada Simei, que era um parente do antigo rei Saul, que Davi substituiu Saul, Simei começa a amaldiçoar Davi. Está vendo, Davi? Isso é a sua recompensa. Você está agora recebendo, eu te amaldiçoo. E começou a jogar pedra em Davi e nas pessoas que estavam com Davi, amaldiçoando, ofendendo, xingando Davi. Um dos generais de Davi disse: rei Davi, deixa que eu mate esse cão morto, porque era uma grande companhia que estava com Davi. E Davi disse: não, eu te proíbo de fazer isso. E talvez, olha o que Davi diz, e talvez o Senhor olhe a minha aflição e me recompense com um bem, porque eu não estou decidindo causar mal nenhum, nem a ele, nem a ninguém. Tempos depois, Deus responde a essa ação de Davi, porque se Davi talvez decidisse matar Simei, responder o mal com o mal, talvez o reino dele estava perdido. Mas depois de um confronto e diversas situações, Davi recompensa o rei, ou recebe de volta o reino. Novamente, volta-se ao trono, reconquista Jerusalém. E tem o problema, Simei. Simei vem correndo para Davi e Davi diz: Davi, me perdoe, eu pequei, eu te amaldiçoei quando você estava na pior, mas por favor, me perdoe. O general, de novo, entra em cena e diz: Davi, ele te amaldiçoou, deixa que eu mate agora. Davi diz: ninguém será morto. Deus me abençoou, eu sou chamado para abençoar. Amém. Essa é a atitude de um filho de Deus e temos que ser assim. Eu assisti nessa semana um filme muito bom no Netflix, eu recomendo que vocês assistam. Gandhi, nome. Conta a história, desse personagem do século XX, Gandhi, que libertou a Índia, do domínio inglês. Isso é lá no início do século XX, 1915, 1920. A Inglaterra dominava a Índia e era um domínio com a mão muito pesada. Os indianos eram uma população muito grande e os britânicos usando de arma, usando de violência para dominar a Índia. E Gandhi movimentou os indianos para se rebelar, para fazer greves, para fazer uma revolta não violenta, uma desobediência civil. Ele adotava a não violência. E ele dizia assim nas suas mensagens aos indianos: se nós reagirmos, se nós respondemos o mal com o mal, se nós reagirmos, nós nos tornamos vândalos e eles se tornam a lei. Agora, se nós não reagirmos e eles vierem nos bater, eles se tornam vândalos. E aí eles vão enxergar a injustiça deles e podem se repensar. Então é assim, queridos, quando você responde o mal com o mal, quando você reage, você se torna vândalo também. Você se torna mal também. Então é por isso que você tem que manter-se na posição de ser uma pessoa boa, porque senão você perde a razão. E ele libertou um país de um tamanho de um continente quase, sem dar um único tiro. E por que eu estou citando Gandhi? Porque com quem que ele aprendeu essa atitude de não reagir o mal com o mal? Com quem ele aprendeu isso? Com Cristo. Tem uma passagem bem no início do filme, que ele está caminhando com um sacerdote anglicano, um sacerdote inglês, e alguns jovens lá ofendem Gandhi, falam: ô seu indiano imundo, e ofendem Gandhi. E aí o sacerdote, o pastor inglês diz: olha, não liga para eles não. E aí o Gandhi falou: não, eles me ofenderam, eu vou lá conversar com eles. Porque Jesus disse, o teu Jesus disse, quando baterem em você numa face, ofereça a outra. E o que o pastor anglicano diz? Muito bem? Não, ele falou: não, isso aí Jesus falou era uma metáfora. E aí o Gandhi falou: não é metáfora. Se Jesus disse isso, eu concordo com ele. Porque se uma pessoa te ofende e você mantém a postura de bondade, mantém a postura de retidão, a pessoa te respeita. A pessoa vai ver a sua coragem e vai enxergar a injustiça dela e vai enxergar a sua justiça. Porque você manteve o caráter
e ainda foi lá e não ofendeu e não agrediu. Então ele aprendeu com Jesus, que nós, que somos cristãos, possamos aprender com Jesus a não responder o mal com o mal. Jamais. Terceiro ponto, para recuperar a paz. Primeiro ponto, acalme os ânimos. Deixa a poeira baixar. Segundo, não retribua o mal por mal. Terceiro, né, queridos, que é indispensável, é uma chave na vida cristã, é perdoe. O pacificador, ele reconcilia as pessoas, gera paz e ele precisa aprender a perdoar. Porque enquanto não perdoar, não haverá paz dentro dele. A situação não terá sido pacificada. Você precisa perdoar. Jesus diz, se o seu irmão tiver algo contra você, você está indo fazer uma oferta na igreja, você está indo à igreja para adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor. E Jesus diz, se você está indo para a igreja e lembrou que alguém tem algo contra você, dê meia volta, vá pedir perdão, vá se reconciliar com ele e depois, aí sim, vá para a igreja, vá para o templo. Porque primeiro, antes de tudo, é você pedir perdão, é você perdoar. Porque como você vai chegar diante de Deus fazendo pessoas infelizes ou sem perdoar alguém? Vai estar na presença de Deus como? Não, primeiro você perdoa, depois você vai adorar. Jesus botou aí a ordem de importância. Primeiro você perdoa, primeiro você se reconcilia, depois vá adorar ao Senhor. E na hora que você agrediu alguém, ofendeu alguém, ou fez algum mal, queridos, por favor, evite as justificativas. Evite dizer, eu não fiz por querer, ou foi num mau dia, ou a pessoa me entendeu errado. Não. Se há um problema, o importante é resolver. O importante é pacificar a situação. Mesmo que o que você disse foi mal interpretado. Não tem problema. Se foi mal interpretado, vá lá, peça perdão. Vá lá e resolva, porque o importante é resolver. O importante é curar as feridas, o importante é pacificar. O pacificador, o objetivo dele não é ter a razão. O pacificador, o objetivo dele é pacificar. E aí ele vai ser feliz, porque todos os relacionamentos estarão curados, todos os relacionamentos estarão em paz. Não adianta, queridos, nós vimos a igreja e pedir para o pastor, ore por mim, para que a minha casa tenha paz, para que os meus relacionamentos sejam curados. Nós oramos e pedimos que Deus nos ajude. Mas você tem a sua parte de pacificar o relacionamento e de gerar paz, porque senão a gente ora, Deus sara e você cria o problema de novo. A gente ora, Deus sara, você cria o problema de novo. E aí vira uma coisa sem fim. Abra comigo, queridos, em 2 Reis, capítulo 6. Está aqui um exemplo maravilhoso, agora da vida do profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. Vamos estudar rapidamente aqui esse trecho. Verso 13. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. O rei está querendo capturar o profeta Eliseu. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Olha só, queridos, você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode buscar andar em paz, mas ainda assim vem inimigos, vem contendas, vem confusão. E como você reage quando você está tranquilo, está na sua casa e vem pessoas te atacar, vem pessoas te ofender? Você está dirigindo o seu carro e de repente do nada uma pessoa começa a te xingar. Como você reage? Vamos ver como o profeta Eliseu reagiu, verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, queridos, quando você decide ficar do lado de Deus, de não retribuir o mal com o mal, Deus envia os exércitos dele para ficar do seu lado, para te fortalecer, para te dar coragem. Mas aí você tem que manter-se nesse estado
de tranquilidade, porque, queridos, você tem que saber a quem você serve. Se você serve a Deus, você está do lado vencedor. É só você não passar para o lado do mal, porque aí você se afasta dele. Fica do lado do bem e você está do lado vencedor. Verso 18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, vai começar a guerra contra Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha só, aí parece, né, que o profeta Eliseu está querendo machucar eles, querendo amaldiçoar eles. E não é o caso, nós vamos ver adiante. Deus pode intervir a seu favor, e você deve orar para que Deus te ajude numa situação, mas sempre querendo te proteger. Ore para que Deus te proteja, e não fira, não para que Deus venha ferir alguém, como foi no caso lá do apóstolo. Não. Nós vamos ver aqui que Eliseu só orou dessa forma para se proteger, porque ele seria morto, ele seria assassinado, e para que viesse a fazer o que ele vai fazer a seguir. Vamos ver. Verso 19. Eliseu lhes disse, né, eles foram feridos de cegueira, e Eliseu diz então ao exército: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria, a capital de Israel. Assim que entraram na cidade, olha só a artimanha de Eliseu. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Olha só. O exército sírio foi atacar uma pequena cidade para matar Eliseu. Eliseu leva eles para a capital de Israel. Os exércitos de Israel cercam o exército sírio, que estava cego. E aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos deles. E eles abrem os olhos, estão no meio da capital, com gente armada até os dentes, com flechas apontadas para eles. Eles, meu Deus, pronto, agora estamos mortos. Então você tem que orar para Deus abrir os olhos das pessoas que te ofendem, abrir os olhos das pessoas que estão fazendo mal, para que elas enxerguem que estão fazendo aquilo que não é bom para ninguém. Verso 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Devo responder o mal com o mal? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Não, pelo contrário. Manda-lhes servir comida e bebida e deixe que voltem em paz ao seu senhor. Então você, para o seu inimigo, o que você faz? Você ora para que Deus abra os olhos deles e você abençoa, você elogia, você faz o bem. Procura aquela pessoa que está te agredindo, te ofendendo, você elogiar ela, fazer um bem para ela, levar uma lembrancinha para ela. Você vai ver a diferença que vai fazer. Essas são as armas do Evangelho, queridos. O Evangelho não milita com as armas das trevas, ele milita com as armas da luz. Continue fazendo o bem, que Deus vai estar do teu lado. Verso 23. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É isso que acontece. Aquela pessoa é tua inimiga, trate ela como uma amiga, procure o bem dela, ore por ela, ame a ela, e a guerra vai acabar e vai surgir a paz. Essa é a missão do pacificador. É assim que o Filho de Deus age, porque o Filho de Deus é um pacificador. Temos que aprender a agir assim, queridos. Abra agora em Gálatas, capítulo 5, amados. Olha que interessante, queridos. Nós temos o costume de enxergar as obras da carne como coisas sexuais ou como corrupção, né? Essas são as obras da carne. A pessoa adulterou, a pessoa está na pornografia, ou a pessoa é corrupta. E são obras da carne. Mas veja só o que mais além disso. Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, claro, idolatria, feitiçaria. Mas olha o que mais é a obra da carne: ódio, discórdia, ciúmes. Se você é uma pessoa ciumenta, está roubando a paz do outro e a sua paz, termine por aqui, porque isso é obra da carne.
ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se você é uma pessoa cheia de contenda, cheia de ciúme, cheia de ódio, cheia de ira, cheia de separações, cuidado, porque isso pode te levar para um caminho ruim. Você pode deixar de ser um filho de Deus, porque um filho de Deus é um pacificador. Agora, se você anda em contenda, anda em guerra, anda em confusão, não, meu irmão, não é assim que um filho de Deus age. Um filho de Deus, como eu disse, ele ama os seus inimigos e ora por aqueles que os perseguem. Vamos aprender, queridos, a ser filhos de Deus. Se você quer ser como o teu pai, você vai ser um pacificador. Vamos ficar de pé, amados? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, vivam em paz, e o Deus da paz estará com vocês. Então, para o Deus da paz estar com você, queridos, você precisa aprender a viver em paz. Procura manter a paz, evitar discussões, controvérsias, evitar o egoísmo, evitar palavras que ofendem, que machucam. Mas se perdeu a paz, busque recuperá-la o quanto antes. Perdoe, acalme os ânimos, não retribua o mal com o mal. E você vivendo em paz, o Deus da paz estará com você. É ótimo, queridos, cultivar a paz. Tem coisa melhor do que a gente andar em paz? Então vamos cultivar isso. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, num mundo cheio de guerras, onde nós vemos guerras na Síria, guerras no Afeganistão, terrorismos na Europa, no mundo inteiro, tantas guerras. E a gente ora e a gente acha aquilo uma calamidade, acha uma tragédia, e são tragédias. Mas quantas guerras nós temos promovido dentro do nosso lar? Quantas guerras na Síria nós temos feito no nosso trabalho, ou com amigos, ou com colegas, por questões tolas, por discussões políticas, por discussões que não vai levar a lugar algum. Nós temos quebrado laços de amizade, laços de paz, temos ferido com palavras aqueles que amamos. Senhor Jesus, nos dá mais sabedoria, nos dá uma sabedoria do alto, em vez dessa sabedoria terrena, dessa sabedoria diabólica, nos dá a sabedoria que é pacífica, a sabedoria que é amável. Transforma o nosso coração, Senhor, a sermos bem-sucedidos no plano espiritual, a sermos bem-sucedidos aos teus olhos, aprendemos a ser pacificadores, aprender quando alguém nos ferir numa face, dar a outra, a não responder o mal com o mal, porque quando fizermos isso, nós brilharemos no universo como estrelas, porque seremos como o nosso Pai, que quando ofendido, não murmurou, ele foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Senhor Jesus, nos ensina a ser mais e mais contigo. Abençoa que a nossa casa, o nosso lar seja um lugar de paz. Que os nossos filhos vejam como nós reagimos e aprendam conosco, para que eles não venham repetir as nossas más ações, não, que a gente seja exemplo de pacificadores, exemplos de filhos de Deus, que a gente venha brilhar na nossa casa e os nossos filhos verem o Evangelho encarnado em nós, nós vivendo não apenas discurso de paz, mas vivendo a paz, cada vez mais o Espírito Santo produzindo esses frutos, mansidão, paz, paciência, domínio próprio. Esses são os frutos. Isso é o que o teu Espírito gera. Então gera dentro de nós. Muda o nosso comportamento. Que não haja mais palavras duras, palavras ofensivas, palavras agressivas. Que a gente, nos nossos lábios, tenham palavras tranquilas, palavras brandas, como o Senhor é. O Senhor é o príncipe da paz. Que a gente esteja do lado desse príncipe, que a gente esteja do teu lado, Senhor, do lado da paz, buscando cultivar a paz onde nós formos, que nós sejamos pacificadores, em vez de apimentar situações, que a gente acalme, que a gente, dos nossos lábios, só saia a palavra temperada com sal, palavra que edifica, palavra que consola, palavra que abençoa, que
que a gente não amaldiçoe ninguém, mas que a gente ore por as pessoas, que a gente não odeie ninguém, mas ame até mesmo o inimigo. Esse é o caráter do verdadeiro cristão. Que a gente não diga que isso são metáforas, não, porque o Senhor viveu isso. O Senhor Jesus viveu, mostrou isso para nós, que é assim que devemos viver, e é assim que um filho de Deus vive. Pedimos pela transformação do nosso caráter, porque riquezas a gente pode conquistar com um trabalho duro, né? Saúde a gente toma um remédio, mas transformar o nosso caráter nós precisamos muito de Ti, Senhor. Então nos ajuda a tomar essa resolução de sermos pacificadores e que o Senhor produza isso pelo Teu Espírito, que cada um aqui possa ver uma cura, um milagre, porque é um milagre sermos transformados. Realiza esse milagre na nossa casa, Senhor. Realiza esse milagre em nós mesmos. Transforma-nos. Faz-nos de água, transforma-nos em vinho. Transforma-nos em cristãos, a Tua imagem e semelhança. Produz esse milagre. Quantos milagres nós pedimos aqui de cura ou de solução de um problema, mas nós precisamos de um milagre no nosso caráter, para sermos bem-sucedidos aos olhos de Deus, bem-aventurados, felizes. E quando chegarmos diante de Ti, o Senhor poderá dizer: servo bom e fiel, Tu foste fiel aí na terra, viverá comigo para todo sempre. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia.